Olá pessoal e bom dia, espero que vocês estejam muito bem, né? E vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências, certo? A gente começou esse mês aí, como eu tinha falado para vocês, falando um pouco sobre matéria e energia, que é um dos nossos conteúdos desse ano, certo? Então a gente já viu aí a nossa primeira aula, o que é matéria, o que é energia, certo? A gente fez uma atividade bem legal na aula passada que falava sobre o quê? A nossa atividade a gente falava sobre é, quais os tipos de energia, né, que a gente conhece. Tem energia eólica, energia solar, energia nuclear e tantas outras, né? E essa foi uma das nossas atividades para conhecer um pouco mais sobre energia. Na próxima aula, a gente vai falar somente disso, da energia, certo? Desses tipos de energia e por que elas são chamadas dessa forma. Vi que muitos acertaram aí, todos acertaram, né? Qual o tipo de energia ali era da imagem. Mandaram atividade e parabéns a todos vocês e continuem assim, certo? Nós vamos para a nossa segunda aula desse mês, segunda aula do nosso conteúdo de ciências sobre matéria e energia. E aí a gente viu, pessoal, eu queria parabenizar, né, antes a vocês que estão fazendo a atividade, como sempre, estão mandando para mim, certo? Breve, eu creio que a gente vai, se Deus quiser, estar retornando às aulas normais. E aí a gente vai colocar, pegar todas essas atividades aí, dar uma revisada muito boa nessas aulas se a gente voltar aí em breve. E aí a gente coloca tudo na ação de volta, certo? Então, nossa aula de hoje a gente vai falar mais sobre a matéria, certo? Não é a matéria escolar, tipo um tipo de matéria, não é a matéria do caderno, mas sim a matéria como o quê? Se lembra da nossa aula passada? A matéria é tudo aquilo, certo, que existe, que ocupa espaço, volume, tem peso e está aí no nosso universo. Então, a gente vai continuar falando sobre a matéria. E na aula passada a gente deixou uma deixa, certo? Eu até falei para vocês que nessa nossa aula a gente ia continuar falando sobre ele, que é a unidade da matéria, que é esse carinha aqui, ó, o átomo, certo? Ele parece aí, né, uma coisa bem de ciências mesmo, vocês. Isso é algo da aula de ciências. Então você vê que esse é o nosso átomo. Isso aí é uma figura, né, demonstrativa dizendo como o átomo é. A gente vê os anéis aí em volta, algumas dessas bolinhas aí, um azul, uma amarela, essa coisa de cor não vai importar tanto. E essa vermelha no meio que é o núcleo do átomo, certo? Isso a gente vai ver nessa aula de hoje, sobre a estrutura dele, a gente vai ver um videozinho, certo? Bem demonstrativo aí, bem legal, para a gente entender melhor o átomo. E a gente vai ter a nossa atividade também no nosso vídeo de hoje, certo? A atividade que vocês vão entregar para mim. Então, sem demora, bora lá para começar, certo? Como a gente já viu, esse aí é o nosso átomo. O átomo, que é a unidade da matéria. Nós não conseguimos ver o átomo, pessoal. Por quê? Porque o átomo é algo microscópico. A gente não consegue ver ao olho humano. Mas com alguns materiais e com alguns estudos, se tem uma base de que o átomo ele é formado dessa maneira, certo? A gente vai ver o que cada pontinho desse é, certo? O que cada uma dessas coisas funciona. O que a gente sabe é que todo o universo ele é formado por átomos, muitos átomos que formam assim as matérias. Então tudo é formado por átomo, que essa é a unidade da matéria que faz com que a gente entenda melhor esse nosso conteúdo, né, de matéria e energia. Mas vamos lá, o que é o átomo? A gente já vem falando dele desde a aula passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí a gente vai ver o quê? O que é um átomo? Vamos lá, pessoal. Vê, preste atenção. Primeiro ponto aí. Átomo. Um átomo é a partícula mais pequena que é possível obter de um determinado elemento químico e que ainda caracteriza esse elemento químico. Ou seja, quando você bota um microscópio ali, ele vai aproximando, é possível ver a matéria daquilo ali e no final, a menor partícula identificada desse objeto se chama de átomo. Ou seja, é algo que ainda não conseguimos ir até o final. O átomo é aquela menor partícula que conseguimos ainda observar com toda a tecnologia que temos. Mas, apesar dessa tecnologia, nós podemos aprender bastante, pessoal, sobre o que os átomos são, sobre a sua estrutura principalmente, que é o que a gente vai ver hoje. Ó, até o final do século XIX,
era considerado a menor porção em que se poderia dividir a matéria. Mas, nas duas últimas décadas, 20 e 21, né, nós estamos na 21, daquele século, as descobertas do próton e do elétron revelaram que essa ideia estava o quê? Errada. Existem dois materiais ainda menores, dois organismos, duas substâncias ainda menores que o átomo, porém muito difícil de ser estudada, certo? Mas o átomo é o bastante conhecido, mas a gente tem ainda o próton e o eletrão, certo? Que é ainda menor que o átomo. Então imagine, é muito difícil de ser identificado e estudado pelo tamanho. Então você vê aquelas, às vezes, uns vídeos que vai aproximando, algo, você vê células ali, vai adiante. A última ali é o átomo que a gente conhece, estuda até hoje, certo? Posteriormente, o reconhecimento do neutrão. Vejam só, o átomo é considerado a menor matéria, certo? A unidade da matéria. Porém, os estudos avançam, né? Com os anos a tecnologia avança. E aí já foi visto o quê? Já foi visto o próton, o eletrão. E agora a gente tem o conhecimento de um novo objeto, né? Que é o neutrão, certo? E de outras partículas subatômicas. Reforçou a necessidade de revisão do conceito de átomo. Olha aí. Hoje, nos nossos livros, a gente vê que o átomo é essa unidade menor da matéria. Porém, com os estudos avançando, existe o que? Substâncias, partículas subatômicas menores que eles. E uma delas, encontrada, é o neutrão, certo? Mas ainda não se tem estudos avançados sobre esse neutrão, nem o próton e nem o eletrão. O átomo ainda é, certo, a unidade, a partícula subatômica mais conhecida e estudada como a unidade da matéria. Porém, a gente sabe que no futuro, essas outras unidades, essas outras partículas vão estar cada dia mais conhecidas porque os estudos avançam, certo? Então, ó, terceiro ponto. Cada elemento químico é representado por um átomo diferente. Quarto, é também importante saber que no átomo o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Então, a gente vê aqui que tem ali o próton, né, e o eletrão, mas isso quando a gente coloca no nosso conhecimento, a gente chama de próton e elétrons, beleza? E o neutrão ali é mais conhecido como nêutron. E isso a gente vai ver que faz parte da estrutura do átomo, ou seja, a gente conhece já o átomo como a unidade ali minúscula da matéria, mas esse átomo ele tem uma estrutura, ele é formado por quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Isso a gente vai ver um pouquinho agora à frente, certo? A gente vê que na ciência ele é chamado como neutrão, próton, eletrão, mas a gente conhece como próton, nêutron e elétron, certo? E o nêutron, certo? O próton quer dizer, né? O nêutron, ele é conhecido como ainda menor que o átomo, certo? Apesar de ser uma estrutura do átomo. E a gente sabe que o próton, certo? Vai ser sempre igual aos elétrons. Isso a gente vai ver um pouquinho mais. Então, assim, os átomos são eletricamente nêutrons. Ou seja, se os prótons e os elétrons são iguais, eles são nêutrons. Não tem nem mais um acima e nem mais um acima menor que o outro. Sempre vão ser nêutrons, beleza? Então, ele apresenta um núcleo com carga positiva que apresenta quase toda a sua massa, mais que 99,9%, e um determinado número de elétrons em volta desse núcleo. Como é que a gente vai entender isso aí, pessoal, melhor? A gente vai avançando agora para a estrutura. Professor, como é que eu vou entender isso aí? Se lembra a primeira imagem que a gente colocou? Deixa eu só colocar ela para a gente lembrar um pouco. Isso aqui é a estrutura do átomo. Se lembra dessas bolinhas aí? É o que a gente vai ver agora. É os prótons, os elétrons e o nêutron, certo? A gente vê aqui uma eletrosfera, né? Eletrosfera, que envolve todo o nosso átomo. E dentro temos um núcleo com cargas positivas e negativas, porém, sempre elas serão iguais, tornando com que haja uma neutralidade, certo? Se tem uma quantidade de positivo igual a de negativo, temos aí
algo igual, neutro, certo? Então aqui a gente vê a parte de fora do nosso átomo, é chamado de eletrosfera, onde está toda a eletricidade ali envolvendo o átomo. E dentro temos os núcleos com as cargas positivas e negativas, certo? Que é o que a gente vai ver aqui agora na nossa próxima estrutura. Olha aí, para entender melhor. Vê só, o átomo tem o quê? As cargas positivas, certo? Que são os prótons. Temos as cargas negativas, que são os elétrons. Temos o nêutron, que é a neutralidade, certo? E tudo isso ali envolvendo no núcleo e na eletrosfera. Beleza? Marca bem essa imagem, porque a gente vai precisar dela na nossa atividade de hoje. Se quiser dar uma pausa aí na hora para fazer a atividade no final, certo? Essa imagem é super importante para a nossa atividade. O átomo tem essa estrutura, pessoal. Próton, nêutron e elétron. Se lembra do que a gente falou agora na imagem anterior? Então, os prótons são aí as cargas positivas, certo? Do átomo. O elétron, as cargas negativas. O nêutron, a neutralidade, ou seja, o átomo é uma unidade neutra, porque ela tem cargas positivas e negativas iguais. Então, isso compõe o quê? O nêutron e o próton compõem o núcleo, e o elétron está na onde? Na eletrosfera, do lado de fora, certo? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre próton, nêutron e elétron, que essas estruturas aqui, a gente em cima vai ver. Ó. Prótons são as partículas positivas, certo? Os prótons são as partículas o quê? Positivas. Olha aí, ó, próton, o vermelhinho aí com mais. As partículas positivas do átomo são chamadas de prótons, beleza? Vamos passar de novo. Ó, elétrons são as partículas o quê? Negativas, que apresentam também comportamento de ondas. Elas estão na eletrosfera. Elas têm o quê? Apresentam comportamento de onda. Por quê? Porque onde é que está o elétron aí, pessoal? Nesses anéis chamados o quê? Eletrosfera. Então, ele tem esse movimento de onda e a carga positiva é o próton que está dentro, certo? E a outra nossa unidade, chamada de nêutrons, são partículas sem carga, que diminui a repulsão entre os prótons do núcleo, ou seja, fazendo com que haja neutralidade ali e não haja uma explosão, certo? Acontece tudo no ritmo certo, as cargas positivas e negativas e o átomo continua ali sendo essa unidade em circulação, certo? Que não tem nenhum problema. Então, nessa imagem a gente consegue ver muito bem, vamos precisar dela na nossa atividade. Então a gente tem o próton, que é a carga positiva aí vermelha, o nêutron, que pode estar em verde ou azul, dependendo da imagem, certo? Que também está aí com a neutralidade. E temos na eletrosfera, fazendo movimento de onda, o que? Os elétrons, certo? Elétron, eletrosfera, beleza? Dá pra gente entender bem. Próton, cargas positivas vermelhas, nêutron vai estar azul ou verde, certo? Causando essa neutralidade do nosso átomo para um bom funcionamento. Então, os nêutrons e os prótons estão dentro, fazendo o núcleo. E por fora temos a eletrosfera, onde estão os elétrons, que são as cargas negativas. Então, isso é a estrutura do nosso átomo. Beleza, pessoal? Vamos ver um videozinho rapidinho aqui, certo? Eu vou assistir com vocês aqui. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre o átomo e a gente encerra com a nossa atividade. Pode ser? Então vamos lá, pessoal. Vamos assistir o vídeo. Quem pode identificar uma coisa muito pequena? A menor que vocês possam imaginar. Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas, chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não,
Existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Certo, pessoal? Então, ó, nesse vídeo aí que a gente viu agora há pouco, foi possível a gente compreender um pouco mais sobre o átomo, como eu já tinha falado, certo? Os prótons, os nêutrons e o elétron, certo? Sobre essa estrutura, que é a nossa aula de hoje, e ainda foi possível conhecer um pouquinho mais sobre a tabela periódica. Não sei se você já viu no caderno, certo? O seu aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês me verem melhor, certo? Agora. Não sei se vocês já viram aí no caderno de vocês a tabela periódica ali bem organizadazinha, certo? Isso a gente vai aprender lá pra frente, mas hoje a gente vai aprender essa estrutura do átomo. Então a gente pode ver a estrutura, o que é que tem a ver com a tabela periódica. Ainda teve uma perguntazinha no vídeo, né? Se você tivesse energia para o resto da vida aí, quanto você fizesse, o quanto você não faria, né? Porque sempre tem essa circulação aí do átomo fazendo com que ele funcione de uma maneira legal. Então, nossa atividade de hoje, pessoal, vai ser basicamente sobre a estrutura do átomo. Lembra aquela imagem que eu botei antes? Volta o vídeo, certo? Ou pesquisa na internet, porque vocês vão fazer essa imagem aí e vai puxar a setinha e dizer com que cada parte é. Lembra as partes, certo? A nossa atividade de hoje vai ser essa. Faz essa imagenzinha aí no caderno, puxa a setinha, como estava ali na imagem de antes da aula, e aí você vai dizer o que é próton, o que é elétron, o que é nêutron, a eletrosfera, o que é um núcleo, certo? Puxa a estrutura, e aí essa é a nossa atividade de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto de hoje, vocês falam comigo no privado, beleza? Então eu vou ficar aguardando vocês falarem e entreguem a atividade como vocês já vêm fazendo, que eu irei corrigir. E aí sei que vocês vão ser fera e vão conseguir fazer essa daí, tirar de letra, porque essa de hoje está muito fácil. Então semana que vem a gente vai conhecer um pouco mais da energia. A gente falou da matéria, certo? Matéria e energia na primeira aula. Tivemos uma atividade sobre os tipos de energia. Hoje a gente fala sobre o átomo, que é a unidade da matéria. Então a gente falou somente da matéria. Semana que vem a gente vai falar somente da energia e a gente vai conhecer um pouco mais do conteúdo da energia, certo? Então a atividade de hoje, puxa a setinha, completa aí, certo? Se quiser, pega aí, eu vou colocar a imagem, certo, no grupo, essa mesma imagem aí que vocês estão vendo. Então se vocês quiserem puxar aí, como vocês fizeram em algumas outras atividades, tipo como vocês fazem no Instagram, né? Puxa com o dedo aí uma setinha, bota o nome mesmo, ou em algum aplicativo que vocês usem, ou se não, joga no caderno, certo? Puxa a setinha e diz o que cada parte é da estrutura, beleza? Qualquer dúvida me perguntem e estamos juntos aí, pessoal. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Vou aguardar vocês.